Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Então qualquer pessoa acaba por fazer algum tipo de SEO no seu site, ou seja, nem que seja ajustar os títulos, nem que seja ajustar reescrever o texto para que ele vá de encontro melhor ao que as pessoas pesquisam. Isso não necessariamente quer dizer que o cara é um SEO, mas ele está fazendo coisas que são normalmente coisas que um SEO recomenda para o site dele performar melhor. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Josué de Oliveira. Nem todo mundo está satisfeito com o Google. Nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais críticas sobre os resultados da plataforma que teriam caído de qualidade. Só que, será que isso é verdade ou é apenas uma estatística de umbigo? E se for verdade, quem que a gente tem que culpar? Os sites, os profissionais de SEO ou o próprio Google? No episódio de hoje, a gente conversa com Pedro Dias, ele é consultor técnico de SEO e nos ajuda a entender se o SEO estragou a internet. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 13 minutos e 1 segundo. Bora lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? A primeira mensagem é do Robson Freitas, ele mandou pra gente lá no grupo do Telegram, e é a respeito do episódio passado, em que nós falamos sobre inteligência artificial geral ou generalizada, a famosa AGI. E aqui o comentário do Robson, eu vou dividir em duas partes, que eu acho que são dois tópicos diferentes. A primeira parte vai ser a seguinte: acredito que realmente há algo relativo a uma IA mais avançada em todo esse contexto da OpenAI. Sinceramente, vejo como uma jogada de Sam Altman para tirar do caminho aqueles que queriam atrapalhar a velocidade com a qual ele está imprimindo nisso, e vejo como apenas uma fachada essa imagem de preocupação com regulação. Ser contra chamaria muita atenção para si, o que traria muitos lobos para cima, então é mais fácil manter a imagem colaborativa que afasta qualquer chance de oposição ao que ele pode ou está fazendo por debaixo dos panos. Thiago Mobilon, será que Sam Altman está mentindo para todos nós? Eu não sei, não tenho uma opinião sobre isso. Então, não é a primeira vez que eu ouço essa ideia de que o Sam Altman está ali em público defendendo regulação e passando uma imagem de alguém que quer colaborar para o estabelecimento de leis para regular a IA. Não é a primeira vez que eu vejo isso sendo um pouco questionado. E as razões que eu já vi em alguns textos e algumas pessoas comentando é que, normalmente, os riscos que eles apresentam, especificamente Sam Altman, mas também outros executivos de empresas que falam sobre regulação, os riscos apresentados são riscos muito teóricos, são riscos muito ligados à AGI, ou então a uma inteligência artificial super avançada fugir ao controle. Então a gente tem que garantir que isso não vai acontecer, então vamos regular e tal. E, na verdade, pouco ou nada eles falam sobre questões atuais, problemas atuais que a IA vem gerando. IA generativa mesmo, aqui nem precisa ser AGI. Como a gente tem visto aí vários processos de artistas contra empresas como a OpenAI, a Stability AI, por uso de material protegido por copyright, enfim, escritores também. O George R.R. Martin, autor de Game of Thrones, está processando a OpenAI, enfim. Então tem algumas discussões que a IA vem gerando que normalmente o Sam Altman e esses outros executivos não abordam. E são problemas de agora, não são problemas potenciais e teóricos. Então acho que muita gente olha para isso com certa desconfiança, do tipo, se você quer uma regulação, se você quer realmente que a gente acredite que você quer que isso se desenvolva da melhor maneira possível, por que você não tá falando dos problemas de agora, sabe? Então acho que vem um pouco daí essa opinião que o Robson tá apresentando, sabe? É porque ao mesmo tempo que outra opção existe. Você pode colaborar ou você pode não colaborar. Se ele não colaborar, as pessoas vão falar que é porque ele não quer que atrapalhe a velocidade. E se ele colaborar, ele encontrou uma lógica que é porque ele não quer que atrapalhe a velocidade também. Então, mas... O cara não ganha nunca, né? O que ele faz então, sabe? Não sei. Vira logo um vilão, Sam. Vira logo um vilão, que aí a gente vai te ver do jeito que você é. Para de fingir, cara. Não sei, não posso estar errado, mas é que às vezes parece que a gente tá se esforçando demais pra ver o pior lado, né? E não tô dizendo nem que ele é bom, só tô dizendo que, sei lá, o que dá pra ser feito. Ele tá colaborando. Por exemplo, o Elon Musk, quando ele colaborou e disse a gente precisa pausar o desenvolvimento da IA, eu vi como uma jogada de
realmente, porra, ele tava fora da OpenAI, ele queria lançar a IA dele mesmo, que estava em desenvolvimento, ele tentou ali uma jogada para pausar o mercado e ele alcançar. Aí sim, aí faz muito sentido para mim um joguinho do Elon Musk. Agora, do Sam Altman, pelo menos o que ele divulga e as coisas que ele fala não me levam a crer que tem um plano. Também não tô lendo a fundo sobre a vida pessoal do Sam Altman para dar uma opinião muito concreta aqui, mas do que eu acompanho me parece só que, sei lá, tamo indo, vamos ver o que acontece. E prosseguindo aqui no comentário do Robson, ele diz aqui o seguinte: quanto à questão das IAs, acredito que o maior problema será quando elas passarem a se questionar e não depender de questionamentos humanos. Já pensou quando a IA passar a se questionar sobre questões existenciais, sobre o papel dela, sobre o papel da humanidade? Realmente acho que aí poderemos ter sérios problemas a depender do viés que ela tomar. Estamos no campo da cogitação, mas um pouco mais de um ano atrás, o ChatGPT também estava. É isso, e esse é o ponto da AGI. Ela poderia se desenvolver e ganhando capacidades ali mais avançadas, e aí sabe-se lá, né, o que vem disso. Mas é por isso o medinho, por isso o episódio anterior mesmo. O medinho saudável. Próximo comentário é do Elias Mendonça, ele mandou pelo Zap, ele diz o seguinte: será que o caminho para uma AGI seria juntar todas as IAs, Llama, GPT, Bard e etc? Aqui eu acho que não, Elias, não é um caso de bigger, better, faster, stronger, sabe? Bigger, faster, stronger. Não é um caso de juntou mais coisas, chega numa AGI. É realmente um algoritmo diferente do que se tem hoje. Incorporaria elementos do que a gente tem hoje com GPTs da vida, mas é um formato diferente. Principalmente nessa parte de self-taught learning, né? Self-taught reasoner, né? O raciocinador autodidata na tradução literal ali. As IAs atuais, elas são treinadas, liberam esse sistema treinado e aí eles são capazes de gerar resultados através de prompts. Uma AGI poderia ter uma base de treinamento, mas seria um algoritmo desenvolvido para se auto-treinar. Então, ele vai se desenvolvendo, ele aprende raciocínio lógico através de inferências e associações ali, ele vai chegando em conclusões novas, sem que você precise, de fato, treinar ele com alguma coisa. E mais um ponto. Os Large Language Models, eles são geradores de respostas. Então, é um modelo que está literalmente a cada palavra prevendo qual é a próxima palavra em uma escala de probabilidade, né? Eu escrevi, será que ele identificaria através da base que ele foi treinada qual que seria a próxima palavra possível. Será que para o caminho? Né? Então, isso no contexto do prompt que você deu. Ou seja, o ponto é que ele não tem um conhecimento, sabe? Ele não raciocina, ele emula uma resposta. Ele não sabe o que ele tá cuspindo para você. Ele simplesmente gerou ali uma sequência de palavras de alta probabilidade baseada no prompt que você deu. E uma AGI, por outro lado, ela já teria, entre aspas, compreensão do que ela tá falando. Ela entende a lógica e ela raciocina, entendeu? O raciocínio é estranho falar essa palavra, mas o algoritmo funciona de uma forma que é realmente como se fosse um funcionamento parecido com o do cérebro humano. Exatamente. Só que é até interessante apontar isso. Tem um artigo que a Microsoft Research lançou, vários pesquisadores da Microsoft, que gerou ali alguma discussão entre a galera de inteligência artificial, machine learning e tal, em que eles vão chamar o GPT-4 de uma AGI nascente, se eu não estou enganado é a palavra que eles usam, ou emergente. Eles apresentam um argumento nesse artigo, que é bem longo e tal, eles vão dizer que tem ali o início do que a gente poderia chamar de uma AGI. Então, de novo, dependendo da definição que a gente usa, talvez a gente já tenha algo parecido com uma AGI aí. Nem todo mundo concorda com isso, obviamente, tem outros pesquisadores que acham esse tipo de argumento bobo. Eu tava vendo uma matéria bobo, Eu tava vendo uma matéria no Technology Review e alguns dos pesquisadores entrevistados falam assim, cara, isso é basicamente uma empresa tentando pegar ali o formato de artigo científico para fazer PR, sabe? Da ótica de ser uma IA geral, no sentido de conhecimentos gerais, pode-se argumentar que sim, mas acho que aqui a sigla está se referindo realmente a um modelo diferente de algoritmo. Exatamente. Se for para ser geral, tem inteligências artificiais que são até mais gerais que o ChatGPT. Por exemplo, a DeepMind tem uma, esqueci o nome agora, mas ela consegue fazer várias coisas. Ela consegue gerar texto, ela consegue jogar Atari, ela consegue fazer atividades diferentes entre si. Então, geral por geral, então isso aí é uma AGI? Não, sabe? Quando tiver uma AGI, eu acho que a gente vai saber. Acho que vai ficar
claro, porque vai ficar tipo, mano, isso tá claramente diferente do ChatGPT, tá claramente diferente do Bard, etc. A gente vai saber. Vai ser tipo assim, mano, isso tá muito assustador. Acho que aconteceu. Exatamente. Nós tivemos também perguntas lá na caixinha do Instagram. A primeira delas é do Pedro Silas. Ele pergunta o seguinte: qual a coisa mais avançada que uma AGI pode fazer? Então, cara, não sabemos. A coisa mais avançada, isso realmente não dá pra prever. O que muita gente fala, e enfatiza bastante, pelo menos assim, no que eu consegui apurar, são usos na parte de descobertas científicas, descobertas da medicina, análises enormes de dados. Hoje é claro que existem inteligências artificiais que conseguem nos ajudar com isso, né? Inclusive para desenvolver vacinas, desenvolver novos materiais, né? Materiais para semicondutores, enfim. Só que teoricamente uma AGI conseguiria turbinar isso numa potência muito maior. Então acho que não é exatamente uma coisa específica que uma AGI consegue fazer e que uma inteligência artificial altamente especializada não possa fazer. Eu acho que é o nível que uma AGI tem de potencializar essas atividades que são muito especializadas para inteligências artificiais que já existem hoje. Acho que a pergunta não tem que ser o que ela pode fazer, mas onde ela pode chegar e o que pode acontecer. Porque virtualmente ela vai poder fazer qualquer coisa. O ponto é que ela pode se treinar e se desenvolver e se tornar um ser mais avançado a habitar este planeta, entende? Esse é o ponto da AGI, essa é a parte preocupante. E aí o que ela faria com isso, e ela não pararia de se desenvolver. Então, o que ela faria com isso, e se ela faria de forma autônoma, atingindo ali a singularidade, ou se ela se manteria sendo apenas uma ferramenta. Acho que essas são as questões, sabe? É o que pode acontecer com esse tipo de algoritmo solto, se desenvolvendo. E não tanto o que ele pode fazer, porque tem potencial para não ser simplesmente uma ferramenta como é hoje o GPT. E a pergunta também aqui na caixinha do Caio Guerras, essa é mais engraçadinha, que é: estamos mais próximos da Skynet ou da Alto de Wall-E? A Alto era o sistema que dirigia ali o satélite onde a humanidade estava, não era isso? Então, olha, nesse momento a gente não tá próximo de nenhum nem de outra, eu acho, espero, mas entre uma e outra a gente pode argumentar que a Alto é menos pior. Certo? Acho que a gente pode ter essa noção aqui, porque a Alto pelo menos tem uma intenção bondosa com a humanidade, embora ela pratique isso de uma maneira má, tentando tirar a liberdade das pessoas que estão na nave. A Skynet quer só nos matar, então eu acho que a Alto é um pouco melhor, não sei se você concorda, Madu. Mas a Skynet também quer nos matar com a desculpa de que a humanidade é destrutiva, não era? Não tinha essa na Skynet? Eu não lembro qual é. É porque já tem tanto filme do Exterminador do Futuro que tanto reboot que eu não sei mais qual era a intenção inicial da Skynet, cara. Mas não era boa, não. Mas de qualquer forma, nenhuma das duas é boa, então eu espero que nenhuma das duas. Tomara que nenhuma das duas. Não esteja próximo de nenhuma das duas que tem uma terceira via. A terceira via, será que ela vai finalmente existir no caso da IA? Tomara. Bom, comentários lidos, bora pra pauta? Vamos nessa. Nos últimos anos vem ganhando força um discurso de que os resultados de busca do Google estão piores. Se você também tá com essa impressão, saiba que, de fato, você não tá sozinho. Uma pesquisa divulgada pelo SEMrush, com foco nos Estados Unidos, constatou que realmente muita gente está insatisfeita com os resultados que elas conseguem quando buscam alguma coisa. Segundo esse levantamento, cerca de 30% dos usuários precisam refinar a pesquisa. Por exemplo, trocar o termo depois de fazer a primeira busca ou aumentando o número de palavras para tentar deixar o resultado mais preciso. E um dos motivos apontados para explicar esse comportamento é que os primeiros resultados não estavam apresentando os conteúdos que as pessoas queriam de fato. Eles não tinham tanta utilidade. E para além dessa pesquisa, que é algo um pouco mais estruturado, tem outras evidências um pouco mais informais, como, por exemplo, um tweet que viralizou em outubro do ano passado, onde a usuária comparava a busca do Google a um shopping decadente, entre aspas. Muita gente comentou compartilhando esse mesmo sentimento da usuária, e quando esse tipo de discussão aparece, um dos culpados apontados por essa decadência do Google é o famoso do SEO, né, Josué? Quem que é esse ser aí? Como se alimenta, né? Onde o vive? Famigerado SEO. Hoje no Globo, repórter. De fato, existe essa fama bem ruim em torno do SEO, né? Que nada mais é que um conjunto de práticas, estratégias para tentar melhorar os sites de modo que eles apareçam mais em cima ali na busca do Google, que os resultados estejam ali
entre os primeiros exibidos, justamente para, de fato, atrair a atenção das pessoas. Então, há uma série de maneiras de você fazer isso, né? O nosso convidado vai explicar as formas de SEO que existem, mas é basicamente um conjunto de estratégias que vai envolver tanto adaptações no próprio conteúdo, no texto, né? Organização da informação, certas otimizações nas páginas, enfim. Isso tudo é feito para oferecer um conteúdo mais útil ao leitor, né? Que é a forma mais básica do SEO. Nem sempre é assim, tem gente que usa ali de artimanhas, estratégias não muito boas, mas o SEO, na sua forma mais básica, mais correta, é isso. Mas de outra forma rola essa impressão de que o SEO está tentando fazer, na verdade, é burlar o algoritmo, achar um jeito de fazer o conteúdo, né, um site, um resultado, subir na lista de links apresentados. Então isso gera uma fama meio ruim, talvez por isso as pessoas culpem o SEO por essa suposta piora nos resultados do Google. Inclusive, dentro disso, teve recentemente um artigo muito polêmico lá no The Verge, que é um site que a gente gosta, a gente acompanha bastante aqui, mas nem sempre eles acertam. Esse talvez seja um exemplo de um momento que eles não acertaram, em que eles realmente tratam ali o SEO, né, a pessoa que trabalha com SEO, como aqueles que estragaram a internet, né, tornaram a internet pior. Enfim, é um artigo bastante longo, né, com, enfim, argumentos um pouco questionáveis, mas acho que ajuda a formar essa imagem de que o SEO tá ali para tornar o conteúdo menos autêntico, o conteúdo menos interessante pro leitor, menos útil. Só que ao mesmo tempo, né, é o Google que faz essa avaliação dos resultados. Então, se os resultados estiverem pior, isso significa que o Google não está fazendo um bom trabalho? Ou é porque o SEO é responsável por criar uma avalanche de conteúdo repetitivo e o Google não consegue dar conta disso? Fica difícil saber quem tem a culpa aí, entre aspas, nesse caso, se é que alguém tem culpa, né? Mas enfim, essa é a má fama do SEO, que a gente vai tentar entender um pouco melhor ao longo desse episódio. E só para explicar, se o ouvinte não está familiarizado com o termo, SEO é simplesmente otimização para sistemas de busca, em português a sigla. E aí tem os profissionais de SEO, então os profissionais que trabalham otimizando os sites, as matérias, ou, né, no caso aqui do nosso convidado, um e-commerce, para aparecerem melhor nos sistemas de busca. Teoricamente não é para mudar o site, enfim, a gente explica isso um pouco melhor, né, durante a conversa também. Mas, além disso, tem também o fator da inteligência artificial que a gente está vendo surgir aí. O Google tá para lançar o seu chatbot integrado na busca, o Bing já lançou o chatbot, então isso adiciona um jeito diferente de você conseguir ter resultados nesses sistemas. Não seria só uma lista de links, né? Você interagiria numa forma de chat também. Só que tem a questão de como essas IAs são alimentadas. Os chatbots geram texto a partir dos resultados da web aberta, que os sistemas estão rastreando. Então, se esses sistemas não forem bons em filtrar o que é bom, o que é ruim, eles vão acabar mostrando também um texto com informações incorretas, como a gente já vê, por exemplo, no ChatGPT, mas nesse caso com base nas coisas que ele encontrou pela internet aberta. Então não é tão simples assim, não é só chegar e colocar no ar. E vale lembrar, assim, o Google já fez várias modificações ao longo do tempo no seu algoritmo, na forma como ele avalia a reputação das páginas, de modo a exibir ali quais são os melhores resultados. O Google não é a mesma coisa que ele era vários anos atrás quando ele começou. Então, naturalmente, o Google vai discordar de que os resultados estão ruins. Ele vai dizer que continua trabalhando para entregar a melhor experiência. A questão é saber se, nesse momento, o que o Google entende como a melhor experiência está alinhado com as expectativas dos usuários, né? A gente vai entender um pouco melhor isso na entrevista, o Pedro fala um pouco sobre isso, mas é essa a principal questão aqui, o que o público está esperando e o que o Google está entendendo que ele deve mostrar para esse público. É provavelmente aí que está esse desequilíbrio e essa impressão que muita gente tem de que os resultados estão supostamente piores agora. Bom, então para entender melhor essa relação entre o Google, como funcionam os seus algoritmos, e o SEO, a otimização para sistemas de busca, se isso é realmente uma tentativa de burlar o algoritmo, a gente conversa agora com Pedro Dias, nosso convidado, é um especialista em SEO com 17 anos de experiência, inclusive já passou pelo próprio Google. Bora lá pro papo. Fala Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Começa aí se apresentando, Pedro. A gente já se conhece há algum tempo da internet, mas para quem está ouvindo você pela primeira vez, explica o que você faz, né? Você é consultor técnico de SEO, mas como que começou essa história aí? Bom, vamos lá. Essa história começou
há uns 18 anos atrás, quando eu saí de Portugal e fui trabalhar para o Google. 2006, mais ou menos. Eu me graduei em design, web design. Me apaixonei pela parte da tecnologia dentro do design, né? E isso me levou ao lado de começar a fazer websites e, na altura de 99, 2000, por aí. Em 2006 surgiu a oportunidade de ir para o Google, porque o Google estava a recrutar pessoal que falava português, que tinha uma noção da web, que já tinha experiência com o web e que tinha conhecimentos de JavaScript, HTML, sei lá, todas essas coisas estranhas que eram estranhas na altura, né? Hoje já são mais corriqueiras. Aí eu fiz umas 6 entrevistas com eles. Eu nunca botei muita fé, assim, eu vou me candidatar, mas eu sei que nunca vou para lá, né? Mas que vai que deu certo, né? Acabei dizendo, chegou uma altura, cheguei ao pé do meu chefe e disse, olha, estou indo embora, estou indo para o Google, para a Irlanda, tchau. E foi mais ou menos assim. Você trabalhava com web design na época? Eu trabalhava com web design. O descritivo da tarefa era pessoal que entendesse de site na língua portuguesa para analisar a qualidade dos sites, né? Uhum. E eu, quando cheguei lá, depois as coisas ficaram mais claras, né? Fazer parte da equipe de combate ao spam, para a língua portuguesa, abuso, etc. Lidar com coisas ruins da internet. Uhum. E eles falaram, não, está tudo bem. Até me perguntaram, você vai ver muito porno, você está ok com isso? E eu, tá ok, né? Hoje eu acho que o Google estragou o porno para mim, né? Mas com tanta coisa ruim que uma pessoa vê na internet. Bom, mas vamos lá. Foi uma experiência muito legal. É como você estar lá na estação espacial, olhar cá para baixo para a Terra e consegue ver tudo, né? E a mesma experiência com a internet. Afinal, a internet é o Google, né? Afinal... Hoje tá mudando, mas na época ainda era o Google. Existe mais, né? Porque a estação espacial só olha para a Terra, né? E, e o Google também só olha para uma parte da web que é que ele enxerga. A web aberta. E então foi dentro do Google eu comecei a perceber que havia realmente muita coisa que eu não sabia, havia mais coisa que eu não sabia, coisas que eu sabia, né? E hoje ainda é o caso. Ainda é muita coisa que eu não sei do que coisa que eu sei, para vocês entenderem a complexidade da busca, né? Eu já sabia um pouco que havia, quando eu fazia web design, que o Google tinha várias coisas, que os motores de busca eram propensos a avaliar páginas e a ranquear páginas, etc. Mas não que havia eu não tinha a noção da comunidade de SEO a nível mundial, né? E a comunidade de SEO a nível mundial era muito maior do que eu pensava que era, né? Quando eu cheguei no Google. Saí do Google em 2011, fui para o Brasil, estive em São Paulo, no Brasil, durante 9 anos. Abri empresa aí com outros ex-sócios, na altura ex-colegas do Google também. A gente teve uma agência de publicidade aí, agência de marketing digital, onde eu era o diretor de SEO e desenvolvimento de sites. Final de 2020, no meio da pandemia, foi literalmente em outubro, novembro. Eu cheguei em Londres no dia 1 de novembro de 2020. Eu decidi vir embora. Coisas familiares e coisas pessoais e coisas profissionais, tudo à mistura. Ficar a um oceano de distância de casa não é muito fácil, né? Um oceano e um hemisfério. Para quem não me conhece, eu sou português de Portugal. Opa, o meu segundo nome é Manuel, então... Ninguém percebeu ainda pelo sotaque. Não tinha notado, cara, que tinha uma coisa diferente. E é isso. Hoje atendo clientes como o Mercado Livre, o eBay, a nível internacional. E é isso, lido com SEO. Destruindo a internet. E é mais ou menos isso, assim, bem resumido a minha história de 17 anos online. Curioso, você falou que você trabalhava ali com um time para identificar a qualidade, né, de conteúdo da internet na época que estava no Google e lidava com spam, lidava com esse tipo de coisa. E foi nessa época também que o Tecnoblog tinha uma seção do site que era em parceria com o Mercado Livre. Se eu não me engano, a gente era o maior parceiro do Mercado Livre. E a gente tinha páginas com vitrines de produto do Mercado Livre. As pessoas procuravam no Google, a gente conseguia ranquear bem essas páginas e ganhava comissão por essas vendas. E aí, uma das primeiras conversas que eu tive com o Pedro falou assim, provavelmente eu fui do time que destruiu essa parte do Tecnoblog. Vocês começaram bem, né? Eu lembro que na altura, quando eu entrei no time, havia vários problemas, né? E uma das tendências no mercado brasileiro de afiliação, parece que havia um script que o pessoal usava para montar a loja do Mercado Livre automática. Aquilo era tipo um WordPress para Mercado Livre, né? Você carregava num botão, aquilo instalava uma loja do Mercado Livre e você não precisava fazer mais nada, né? Uhum. E você vê isso em massa, né? Acaba por ser automático, sem valor adicional. Porque é que o Google queria ranquear isso em vez dos próprios resultados do Mercado Livre, né? Qual é o valor
né, disso. E então, sim, um dos problemas identificados foi esse, e provavelmente eu fui responsável por muito choro de muitas pessoal que tinha essas lojas automáticas. Mas interessante, eu trouxe isso porque o papo hoje é sobre estragar a internet. A gente pegou o gancho aqui em um artigo que uma colunista publicou no Verge, e basicamente ela culpa os profissionais de SEO por tudo que tem de errado na internet hoje. A internet está com conteúdos que são de baixíssima qualidade, muita cópia, conteúdo raso, e essas pessoas conseguem ranquear burlando o algoritmo do Google, né? Então não é porque é a melhor opção que existe, é porque a pessoa sabe jogar o jogo. E tem várias problemáticas aí nessa simplificação que ela fez, né? Acho que a gente vai conseguir explorar tudo aqui. Mas, enfim, nesse caso das lojas, realmente, se for ver, a maioria não adicionava valor nenhum para o usuário. Eu lembro que a minha não era esse script automatizado, né? Eu que desenvolvi, mas, de fato, quando você observa que Baixa Aqui, o Internet, Tecnoblog, tinha vários sites fazendo isso, a internet ia ficando poluída demais. E, no final das contas, dificultava o trabalho do usuário para encontrar o que ele queria. Mas, enfim, pegando esse gancho, já queria puxar a pergunta ali específica, que é: você acha que o Google hoje tá pior ou melhor do que estava antes? Tem muita gente que opina que o Google tá cada dia pior, mas eu tenho a impressão também que isso é um pouco de estatística de umbigo, né? Como é que a gente faz para mensurar isso em massa? Eu acho que para a gente entender o Google, a gente tem que olhar pra gente. A gente, quando eu digo a gente, é a gente como pessoas humanas, usuários do Google, né? Para responder a essa pergunta, a gente precisa nos perguntarmos: as nossas expectativas do Google são as mesmas ou são maiores? Porque se a gente olhar assim, o ser humano psicologicamente é um ser que a gente não fica contente com a mesma coisa durante muito tempo, né? A gente tem um nível que, para a gente, qualidades e o que supera as nossas expectativas é sempre algo novo, algo que a gente nunca viu antes, algo que melhora a nossa vida. Não é o status quo, né? A gente não chegou, descobriu o fogo e a roda e não ficou por ali. A gente continuou. E a nossa ambição de querer sempre algo melhor leva a gente, muitas vezes, a querer que os serviços que a gente usa ou os meios que a gente usa evoluam de acordo com a nossa expectativa. E muitas vezes isso não acontece. Né? Muitas vezes isso não acontece, as empresas não conseguem se mover na mesma velocidade que os meus desejos, né? Ou seria muito fácil para todo mundo fazer negócio e ter sucesso. É preciso que as pessoas tenham ideias diferentes, ideias inovadoras de um lado, para que as outras do outro sejam surpreendidas positivamente. E então acho que, de certa forma, a gente chegou num patamar em que a gente espera mais de um serviço do que aquilo que ele consegue evoluir, ou dos passos que ele consegue dar, para a velocidade em que ele consegue evoluir. Então acho que não é necessariamente o Google que ficou melhor. Se a gente for um pouco pragmático, se a gente olhar, o Google vem melhorando sempre. A cada passo que eles dão, eles melhoram um pouquinho. Mas talvez eles não tenham melhorado o que a gente esperava que eles melhorassem nesses últimos, 5, 10 anos. A gente esperava que estar num patamar totalmente diferente, e a gente não está. A gente provavelmente tinha a ideia do Star Trek, de uma inteligência artificial que dá todas as respostas para a gente, porque é isso que o Google quer ser. O Google quer ser a nossa assistente pessoal. E para ser uma assistente pessoal, a máquina, ou quer que seja o serviço que é a sua assistente pessoal, precisa te conhecer a fundo, saber tudo sobre você. A sua vida privada, a sua vida pública, o que você faz, quantas horas você dorme, etc., para te conseguir aconselhar de acordo com os seus interesses. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não querem que as Big Techs rastreiem tudo que elas fazem. Exatamente. Então, Exato. é um pouco difícil conciliar as duas coisas. Há uns anos para cá começou uma grande bafafá com GDPR, com privacidades, etc. Até porque a Apple dança muito em cima dessa coisa da privacidade, né? É muito um gosto deles. E não sei se vocês lembram, há uns anos para cá, o Google Analytics começou a ser um pouco menos útil, né, do que era, com o Not Provided, né? Começou cada vez mais a ter... Você olhava para o Google Analytics e a maioria dos termos de busca que você via lá desapareciam, porque eram considerados
sensíveis, ou o Google acha que são informações que podem ser ligadas com identificação pessoal. E mesmo hoje em dia o Search Console, né? Se a gente, não sei se vocês conhecem, existe uma ferramenta do Google para monitorar o site nas buscas, que é também o Google Search Console, para além do Google Analytics. E o Google Search Console, enquanto o Google Analytics dá dados pós-clique, ou seja, depois que a pessoa entrou no seu site, o Google Search Console dá resultados ou dá informação pré-clique. Ou seja, antes da pessoa clicar. As buscas para que o seu site apareça. Como ela chegou até ali, né? Como ela chegou até ali. E hoje em dia, o Google Search Console anonimiza quase, por exemplo, eu fiz uns testes aqui há uns meses atrás no Search Console do eBay e para um site como o ebay.com, o Google anonimiza cerca de 70% dos queries. A gente só vê 30%. Nossa. Então, a gente precisa de outros meios para tomar decisões que a gente antes tomava com uma confiança muito maior. As queries, para quem está ouvindo não entender o linguajar aqui, são os termos que você usa para buscar no Google, né? Aquela palavra que você digitou. Pelo Google Analytics, que o Pedro estava citando, antigamente, que é uma ferramenta do Google que a gente monitora o tráfego dos sites, a gente via quais termos que levaram cliques e como que a pessoa entrou no Tecnoblog, qual palavra ela digitou no Google para chegar no Tecnoblog. Aí o Google anonimizou porque podia identificar as pessoas. Então a gente passou a não ver mais quais eram esses termos. E aí o Search Console é outra ferramenta que ela te mostra se a sua URL foi impressa na busca, na página de busca, ela já vai mostrar ali. Mas da mesma forma, o Pedro citando aí que boa parte ele não mostra também por questões de proteção de usuário, imagino, né? Essas questões de privacidade. E isso impacta, né, Pedro? Porque a gente se baseia nisso também para planejar as estratégias de marketing do site, de conteúdo. De certa forma, para quem tem um site na internet, acaba por ser um pouco detrimental, né? Porque você tem menos informação, tomar decisões em que produtos estão performando melhor, que convertendo melhor da busca, que tipo de interesse o seu site está tendo na busca, se é mais branded, se é menos branded. A branded é pesquisas que vão alinhadas com a marca do site ou não, né? Então, por exemplo, se vocês pensarem no Mercado Livre, uma pesquisa branded seria Mercado Livre, console Xbox. Eu faço do digitar tudo isso. Se eu só digitar console Xbox, é uma pesquisa non-branded, porque não estou incluindo o Mercado Livre, mas é uma pesquisa branded para o Xbox. Todas as pesquisas que são pesquisas branded são pesquisas que incluem a sua marca. Non-branded são as que não incluem a sua marca. E obviamente que para fazer essa diferença, muitas vezes o Google omite parte dos queries, às vezes você pode ter uma visão deturpada, né? E é isso, tudo isso leva um pouco essa batalha de muitas das empresas, e não só SEO, mas até o pessoal de Google Ads, etc., contra o Google, porque cada vez tem menos dados para tomar decisão. Aqui na pauta, Pedro, o José curiosamente trouxe um link de um texto do TechCrunch de 2011, janeiro de 2011. Eu não sei se você se recorda desse texto, eu já tinha visto ele já, onde eles falam que a gente precisa de um novo Google, que a internet já tinha se transformado num paraíso de spam e propaganda. Engraçado porque 2011 ou 12, se me corrija se eu tiver equivocado, foi justamente quando o Google, acho que foi 11, lançou o Panda, que foi a atualização de algoritmo que pegou as lojas de Mercado Livre, por exemplo, do Tecnoblog e tudo mais. Então, as pessoas reclamam de tempos em tempos, e aí existe uma atualização que lida com os problemas mais latentes, mas é claro que sempre tem aquele espectro de SEO, aquelas pessoas que estão procurando brechas no algoritmo para tentar ganhar um dinheiro rápido. O intervalo que a pessoa consegue ganhar dinheiro está cada vez mais curto para esse tipo de profissional, porque as atualizações estão mais constantes, né? Ainda mais desde o BERT 2019, eu tenho visto que as ferramentas que medem a movimentação, a volatilidade dos resultados estão cada vez mais aquecidas, né? Então, essa galera testando gimmicks e black hats, né? Que o pessoal fica tentando fazer coisas para burlar, tá sempre com mais dificuldade de ficar no topo, né? Então, enfim, essa reclamação é antiga, não é uma coisa nova de que o resultado tá pior. Isso é cíclico, né? Eu estava no Google quando a primeira versão do Panda foi lançada, foi em abril de 2011, e depois fizeram várias iterações do algoritmo e lançaram outros também
em 2012, como Penguin, etc., que foi direcionado a outros problemas. Mas a relação entre o Google e quem tem site no Google tem sempre sido uma de gato e rato, né? Tom and Jerry. Sim. Um tentando ver como é que consegue extrair mais valor do outro. E é cíclico, né? Chega um momento que o Google parece estar ficando pior e eles vêm com uma mudança radical e de repente todo mundo acalma de novo porque as coisas melhoraram, e acho que a gente está chegando agora estamos para chegar numa onda similar, eu acho, que com esse advento agora de inteligência artificial, e eles estão para dar uma virada radical no jogo novamente, e similar à escala que foi o Panda ou o Penguin lá em 2011 ou 2012. Mas sim, é como tu disseste, é uma relação simbiótica. Um não consegue viver sem o outro, né? Porque o Google sem os sites não consegue, seria nada. Os sites sem o Google também não teriam menos usuários, clientes e por aí vai, né? Os negócios seriam um pouco mais fracos. Haveria com certeza outro player no mercado que se chamaria outra coisa qualquer, mas a relação seria similar. Então vai sempre haver essa relação de como eu consigo tirar o máximo desse meio em que eu estou inserido, até chegar a um ponto em que o meio fica saturado e precisa ser renovado. E precisa dar uma melhora radical. E essa melhora radical vem em ondas. A gente provavelmente está prestes a ver outra. Mas você acha, Pedro, que essa impressão que a galera está tendo agora de que os resultados estão piores, e tem tido muitos artigos sobre isso, tem até uma pesquisa da SEMrush que mostra ali que quase 1/3 das pessoas que fazem busca no Google tem que fazer algum refinamento após a primeira busca, refinamento nos termos, enfim, porque os resultados iniciais não foram úteis o suficiente. Então, como você falou, parece que está havendo aí de novo esse ciclo rodando e as pessoas achando que, putz, não está legal, tem que melhorar e etc. Por que você acha que fazem imediatamente essa correlação com o SEO? Não, tá pior, a culpa é do SEO. Até essa própria matéria do Verge, o título da matéria é As Pessoas que Arruinaram a Internet, então é um título bastante explicativo aí sobre a galera que trabalha com SEO. Por que você acha que esse link existe? Mesmo que a relação não seja verdadeira, por que você acha que as pessoas ainda assim fazem essa relação? Porque no fundo o SEO é o mensageiro, né? É o mensageiro entre os dois lados. O SEO é que faz a ponte. Para qualquer site na internet, o outro concorrente tem alguém fazendo SEO. Os concorrentes do Tecnoblog têm alguém de SEO, o próprio Verge tem alguém de SEO. Nada mais fácil de que a gente se queixar de que a internet está assim porque existe alguém de SEO que está dizendo que essas recomendações, está dizendo que a gente deve fazer. Mas se a gente for olhar, quem publica as coisas na internet, quem publica conteúdo na internet, a minoria são SEOs. Preciso fazer aqui também uma distinção, né? Há vários espectros de SEO. Existe o SEO que trabalha com conteúdo, que é um cara que provavelmente tinha um background de jornalismo, etc. E achou graça ir para fazer SEO direcionado a otimizar o conteúdo e ver como é que consegue compor o conteúdo para que ele seja mais relevante para algumas pesquisas. Tem o cara de SEO mais técnico, que tem um background mais desenvolvedor, de engenharia, etc. E entende um pouco mais de coisa como renderização JavaScript e coisas de servidor e como as imagens são servidas e o peso e os Core Web Vitals e a velocidade do site e todas essas coisas mais técnicas. A estrutura do site, né? Os links, onde eles ficam, quais matérias você prioriza nas partes mais importantes. Tem outro espectro de SEO que é o cara que está mais ligado com PR, o cara que ajuda a construir a reputação do seu site, divulgando o seu site e fazendo parceria com outro site qualquer para que sejam trocadas, sei lá, matérias em que um linka para outro. Tudo isso existe um espectro que trabalha só com isso. Se a gente pode argumentar se alguma coisa são dentro das guidelines ou não, isso fica para depois, mas existe um espectro que trabalha com isso. E existe outro espectro que trabalha com afiliação. Por exemplo, eles sabem que existem negócios que pagam para eles comissão, normalmente tipo reserva de hotel, passagens aéreas, lojas, etc. E eles sabem que se eles montarem uma loja um pouco diferente, mas que oferece um serviço, uma experiência diferente, e eles conseguem ganhar uma comissão em cima do que eles vendem, eles montam uma loja e trabalham em cima disso. E tem uma grande galera, acho que deve ser a parte maior da SEO, essa é a parte de SEO que vive de afiliação, que é a Marketing Affiliates. Isso para dizer que existem muitos espectros de SEO, tá? E nada mais fácil, agora voltando de novo ao que a gente estava falando sobre onde botar a culpa, né? Não é o SEO em si, não é o cara SEO que está lá dando
as indicações dentro da empresa que vai publicar o conteúdo no site. O cara de SEO, ele dá umas dicas de como é que o Google vê o site, como é que as melhores práticas, etc. Num magazine, num jornal, eu já trabalhei com jornais aqui no Reino Unido. Eu trabalhei para o maior publicador de jornais aqui no Reino Unido, que é o Rich PLC, e que é um publicador que tem quase 100 publicações digitais. Eles vivem do gossip, da imprensa cor-de-rosa, dos royals, do Charles e da Camilla, e eles vivem publicando coisas sensacionalistas, né? Então, muitos disso, eles vão atrás do que é que dá clique, né? O que é que desperta o clique na pessoa. É coisa sensacionalista, né? E então eles navegam muito em cima do que é que as pessoas querem. E as pessoas cada vez mais querem, sei lá, as pessoas não querem notícia boring. Então o jornalista meio que se desenvencilha ali de uma maneira para criar uma matéria que seja, há muitas vezes beira a realidade ou beira a irrealidade, né? Para conseguir um clique. E a gente pode argumentar que nem sempre isso é feito pelo SEO. O SEO pode dar alguns direcionamentos de como consegue emplacar isso, mas no fundo é porque o jornalista quer fazer aquela matéria para ganhar clique, para vender publicidade. Então é assim, eu acho que nunca a culpa não cai de um lado só. Tá? O SEO pode ter alguma culpa no que respeita. O SEO sabe como o Google funciona, então sabe. Tem todo um ecossistema, né? Exato, o SEO sabe como é que minimizar, né? Como minimizar a ineficiência do Google entender o seu site. E se você tirar essa ineficiência, você já tem uma vantagem. A vantagem que alguém que não conhece vai ter. Então, o cara que é jornalista, que vê todos os outros fazendo igual e meio que chega ao ponto de saturação, a gente acha que a internet está uma porcaria, né? Porque está saturada, todo mundo fazendo a mesma coisa, publicando o mesmo tipo de notícias, publicando os mesmos produtos, todos os e-commerce vendendo o mesmo produto, só competindo em preço, ninguém está competindo em diferencial competitivo, ou a quem quer ter um cliente melhor, ou a quem quer ter uma experiência melhor, está todo mundo só brigando no preço, e a gente perdeu a visão de como fazer alguma coisa melhor, e a gente se apoia no SEO porque é o denominador comum que está ali, o mínimo denominador comum que a gente consegue apontar o dedo. E acho que é um pouco isso. Dessa vez alguém que teve uma má experiência com SEOs e tem um microfone ou acesso a uma plataforma como o The Verge, decidiu que estava na hora de botar a boca no trombone porque ela estava frustrada com as experiências que ela teve e quis fazer a research dela. E acabou pintando todo mundo de uma maneira meio irrealista, que ela teve uma visão completamente deturpada da realidade do que é SEO. Ela fala que os SEOs estão ganhando milhões de dólares para tornar a nossa experiência na internet pior. E todos os profissionais sérios de SEO que eu acompanho deram risada. Assim, eu vi o pessoal publicando as matérias no LinkedIn, no Twitter, tipo assim... Cadê esses milhões? Não tô recebendo milhões não, né? Alguém tá, né? E aí, na matéria, ela usa exemplos de, tipo assim, pessoas que, sei lá, botavam sites no ar pra ganhar dinheiro com pornografia, apostas fora do país, porque era ilegal no país, e sei lá mais o quê. Pílulas, né? Remédios lá. Viagra. Sim. O cara fazia. Então, cara, isso não é o profissional de SEO. Isso é o cara que tá na internet procurando esquema pra ganhar uma grana. E aí você encontra esse tipo de coisa no Facebook, no Instagram, no Twitter. Não é só o algoritmo do Google que as pessoas estão... Que tem pessoas tentando fazer esquemas pra ficar no topo. Vamos lá. É que tem o SEO e tem o cara que acha que faz SEO e tem o cara que acha que sabe SEO, né? SEO é uma área que não tem requerimento de qualificação para a pessoa entrar. Qualquer pessoa que quiser fazer SEO pode começar a estudar hoje o que é preciso para começar a fazer SEO e começar a fazer SEO, sem ter não precisa de um curso, não precisa de ninguém chancelar que você sabe ou não, então tem uma barreira de entrada muito baixa, ou teve, né? Porque você tem que enfrentar profissionais de grande calibre no mercado. Vamos lá, tem uma barreira de entrada baixa. Isso quer dizer que toda a gente que quer aprender o mínimo de SEO vai encontrar os materiais necessários para aprender o mínimo. E isso quer dizer também que qualquer pessoa que tenha um site na internet, independentemente dos motivos porque esse site existe, vai tentar usar esses conhecimentos que são públicos em relação ao SEO para conseguir tirar o máximo do site.
Então qualquer pessoa acaba por fazer algum tipo de SEO no seu site, ou seja, nem que seja ajustar os títulos, nem que seja ajustar reescrever o texto para que ele vá de encontro melhor ao que as pessoas pesquisam. Isso não necessariamente quer dizer que o cara é um SEO, mas ele está fazendo coisas que são normalmente coisas que um SEO recomenda para o site dele performar melhor. E obviamente tem uns lados escuros da internet que é gambling, porn and pills, né? E esse mundo, é um mundo que vive muito em cima das artimanhas do SEO. O SEO tem coisas que são chamadas boas práticas e tem coisas menos boas que são os exploits, né? Não sei como traduzir isso para português. São coisas que você descobre que funcionam no Google por um erro de como o Google funciona. Não devia funcionar assim. Então é uma questão do Google encontrar esse exploit e consertar para que ele não volte a ser explorado. Sobre essa coisa dos exploits, Pedro, isso me lembra uma outra parte do texto, onde ela vai falar, e ela cita ali, inclusive, pessoas com quem ela estava conversando que são do mercado, enfim, trabalham com SEO, dizem para ela que, olha, 80% de quem trabalha na área é vigarista, é golpista, né? Acho que é grifter, o termo que ela usa. Me pareceu uma porcentagem meio alta, assim. Aí eu queria te perguntar, você acha que é uma estimativa justa ou também está dentro dali do campo de exagero? E o que seria um vigarista nessa área? Dentro do universo que ela explorou, provavelmente foi isso que ela encontrou. Pelo que eu entendi, ela foi participar de uma conferência desse mundo do pessoal mais virado para o gambling, porn and pills. Então, obviamente, o que você vai encontrar numa conferência desse calibre vai ser 80% dessa galera que é mais vigarista, que é mais usa e-mail spam, que usa um monte de artifícios para conseguir emplacar as coisas deles. Muitas vezes quem fala mais alto é quem o jornalista vai atrás, né? Tipo, o cara que faz um grande Huawei no Twitter, tem um monte de like ou no LinkedIn, não sei o quê. Sim. É aquele que atrai os eyeballs, né? E ele é visto como especialista, né? Como especialista. E muitas vezes não é. Muitas vezes o especialista mesmo é o cara que está mais no low profile ali. Low profile, E o SEO, sendo um bando de nerds, né? É muito uma galera low profile. Então, você raramente vai ver um SEO que é super competente ganhando um monte de like no LinkedIn, porque o cara não é o cara que fica ali se autopromovendo o tempo inteiro. O cara tá o dia a dia batendo com os engenheiros lá resolvendo problema, criando script em Python para baixar coisa que ele quer fazer e resolver pepino. A não ser que ele esteja vendendo curso, né, Pedro? A não ser que ele esteja vendendo curso. Mas aí ele tem outro motivo. Ele quer vender o curso, ou quer vender o e-book dele, ou ele quer vender alguma ferramenta de SEO que ele ganha comissão. É mentoria que fala agora. Mentoria. E pode ser bom também. Tem profissionais bons que eu conheço que tem a newsletter, que vende curso, que vende... e tudo bem, são pessoas que eu confiaria e falar, não, essa pessoa que você pode estudar aqui é um conteúdo interessante. Sim, de fato tem gente que faz um pouco mais barulho que é de fato interessante e é pessoal legal. Mas tem muita gente, tipo, assim, mais vezes do que não, o pessoal que faz mais Huawei é aquele que tem um conhecimento um pouco menos especializado. E esse pessoal que ela relata no artigo dela, que ela foi, é claramente o perfil, é o pessoal de porn, pills and gambling, que é o pessoal que lida com esse mundo da internet mais escuro, em que vive de explorar falhas no Google, que vive de explorar táticas menos aceites, né? Ou menos recomendadas, porque são coisas, se você fizer o que esse pessoal faz, esse pessoal é site que lança um site hoje para daqui a um mês o site já não existir mais. Exatamente. Queimar o site. O cara vai queimar o site o mais rápido possível, tirando o máximo de vantagem do site, e daqui a um mês ele já não tem o site. Então seria infactível para um negócio que quer sobreviver a longo prazo, como, sei lá, um Mercado Livre, ou uma Americanas, ou uma Casas Bahia, ou o que é que seja, fazer uma coisa assim, porque de hoje para amanhã sair o site do Google para eles não é viável, não está nas coisas que são possíveis de fazer.
E aí não faz sentido ela achar que é isso que arruinou a internet, porque justamente isso, esses sites não duram nada, né? O algoritmo pega muito mais rápido hoje em dia e a pessoa, lógico, vai partir para alguma outra coisa, tentar procurar alguma outra brecha, mas não tem como ser isso que está arruinando a internet. Eu costumo falar que o SEO, ele é tipo um bibliotecário. O conteúdo tá lá, vai ajudar você a organizar ele melhor, a pensar, talvez até, o bibliotecário não faz isso, né? Mas enfim, um título melhor pro seu livro, no caso, uma capa pro livro, como que você organiza ele nas prateleiras para eles serem encontrados, enfim. O trabalho do SEO tá mais nessa direção, o SEO correto, né? O SEO, enfim, as melhores práticas. E então não tem nada de errado em fazer isso. A gente quer ser encontrado e as matérias precisam ser encontradas. Não vale a pena você escrever e publicar uma matéria ou criar um site se ninguém for encontrar o seu site. E hoje em dia as coisas são encontradas pelo Google. Mas aí tem essas pessoas que identificam pequenos padrões. Por exemplo, se você colocar um título gigante com uma tag X, o site aparece no topo da busca. E elas começam a fazer isso em massa. Só que aí vira um padrão, o Google identifica esse padrão, derruba e acabou. E aí a pessoa tem que partir para outra coisa, não um negócio duradouro. É exatamente isso. É esse pessoal que vive em cima desses exploits e que vive pulando de um negócio para outro e criando coisas todos os dias, tentando ali se manter relevantes e subsistir e ganhar dinheiro em cima do que é fácil. Obviamente que isso é um mundo que não necessariamente reflete o mundo do SEO como um todo, só que ela acabou por pintar todo o mundo segundo a impressão que ela teve, só julgando esse lado. É assim, eu não coloco de lado a questão de hoje em dia os resultados estarem um pouco, ou não estarem atendendo às nossas expectativas. Mais uma vez, isso não é necessariamente porque o Google não está fazendo um bom trabalho, é talvez porque a nossa expectativa está num nível em que a gente não está mais contente com o mesmo. Porque para a gente é o mesmo, só que para o Google eles fazerem, o Google faz uma inovação e daqui a 3 meses para a gente já virou normal, a gente já não aceita ter menos que aquilo. Então imagina, o Google falou que há 3 ou 4 dias atrás do Gemini, né, do AI deles, todo mundo ficou de boca aberta, não sei o quê, e agora descobriram que foi meio que feito um teatrinho ali, mas imagina que eles lançavam aquilo, né? E vamos imaginar que eles lançavam aquilo que eles mostraram para a gente. Daqui a 6 meses, 3 meses, 6 meses, a gente já estava, aquilo para a gente já seria normal. A gente já não ia ter menos que aquilo. E a gente ia querer mais. Daqui a 1 ano a gente já não ia estar suficiente, já não ia estar satisfeito com aquilo só. A gente ia querer mesmo uma melhora naquilo que eles mostraram. Só que é o que eu falei, né? Uma coisa é as nossas ambições e o que a gente deseja, outra coisa é o que é possível fazer e o que eles conseguem fazer. Então acho que a gente está chegando num nível de saturação em que a gente já está meio que insatisfeito com a mesmice que a gente tem. Teve alguém que, como eu falei, que estava mais insatisfeito que os outros e decidiu ir pesquisar o que está acontecendo e encontrou um monte de gente num grupinho que ela achou que era todo mundo, que era representativo de todo mundo. Decidiu falar que todo mundo é da mesma maneira e pronto, sei lá. É mesmo que alguém irá entrevistar o Alex Jones, né, lá do cara daquele americano maluco, e dizer que todos os jornalistas são iguais a ele. Quando a gente está falando até de organizar os resultados da web, que a missão original do Google ali, eu não lembro a frase exata, mas era tipo tornar acessível, né, organizar a internet. É difícil ter dimensão do quanto trabalho dá a fazer isso. Porque é muito fácil como ser humano você cair num resultado ali e falar, esse resultado não serve pra mim. E aí já começa a parte subjetiva, porque se não serve pra você, às vezes serve pra outras pessoas. Exato. Afinal, a gente sabe agora, confirmado pelos processos que estão rolando contra o Google, ele usa os dados dos usuários de navegação, de clique, pra saber se aqueles resultados estão ou não satisfatórios. Então começa por aí já. É machine learning, ninguém tá lá olhando e falando assim, deixa eu puxar esse resultado um pouquinho mais para baixo, porque pouca gente clicou, né? Não, é em massa mesmo. Mas ainda por esse processo, a gente soube agora de um número que são 400 bilhões de páginas. Esse é o tamanho do índice do Google. 400 bilhões, eu não lembro se são páginas ou sites, acho que páginas, né, Pedro? Que o Google tem indexadas. Imagina o trabalho que é você organizar essas informações e você trazer esse resultado em menos de
menos de um segundo trazer o resultado para quem digitou a busca, e tem que estar certo o resultado, tem que estar, a melhor opção tem que estar no primeiro resultado, no máximo top 3. E aí quando você fala não tá bom, todos os algoritmos que tem por trás para tentar mandar para baixo que não tá bom, né? Não é tão simples assim. É tipo moderar o Twitter, sabe? Moderar o YouTube. Não são tarefas tão fáceis de se fazer em massa. É muito fácil a gente se queixar de algo que a gente tem como garantido, né? Muitas vezes eu falo, pô, se a gente se queixa tanto, por que não tem alguém que vai lá e faz melhor? Teve muita gente que tentou fazer melhor. Teve muitos engenheiros que saíram do Google e foram tentar eles criar um Google deles porque eles achavam que conseguiriam fazer melhor. E todos, sem exceção, todos os projetos falharam. Porque é muito difícil fazer o que o Google faz hoje. Fazer a mesma coisa e mudar para a mesma coisa, as pessoas não mudam. Porque ninguém muda de uma coisa que você já usa para o mesmo. Para você mudar para um serviço diferente, ele tem que ser significativamente melhor e completamente diferente. Por exemplo, a gente mudaria para um AI porque ele é completamente diferente. E é por isso que está havendo essa disrupção agora do ChatGPT, não sei o quê, e está todo mundo correndo atrás. Porque é uma coisa totalmente, é um comportamento diferente. Mas mesmo assim não é a mesma coisa do Google. Você utiliza uma inteligência artificial e um Google para coisas diferentes. Você não usa uma inteligência artificial para fazer compras na Amazon. O Bing não ganhou market share do Google até agora, mesmo já estando há quase um ano aí com a IA dele rodando, com o ChatGPT 4, né, com o GPT-4 rodando por trás, e enfim, usando também o Large Language Model para organizar melhor os resultados, então teoricamente são mais relevantes, porque são treinados com IA, e a gente não viu o Bing ganhar espaço em cima do Google. E qualquer espaço que o Bing ganhasse, a gente teria percebido, né? Que fossem 5% a mais, já seria muito significativo em relação ao que o Google tem e o que o Bing tem hoje, que é quase nada. Então, realmente, isso não é o que faz a balança pender pro lado do vencedor, não só isso. Né? Ainda mais no mercado como o mercado de língua portuguesa, para vocês verem, por exemplo, Portugal e Brasil, acho que o Google tem 96%, que sobra 4% para o Bing. Nos Estados Unidos, o Bing tem 30 e qualquer coisa por cento, já é um pouco melhor. E isso é assim porque o Bing, ele em inglês, ele é até aceitável. Mas quando você faz pesquisas em português, pior ainda quando você faz uma pesquisa com uma palavra em português e outra em inglês, por exemplo, o web designer em São Paulo. Uma palavra em inglês, uma palavra em português. A busca falha completamente. Ele cai por terra. Então o Bing, ele é bom, aceitável na língua inglesa ao ponto de ele conseguir ter 30% do mercado de língua inglesa nos Estados Unidos, mas em outros países ele é completamente quase irrelevante. Ele é nos single digits. Tem um ponto que a gente abordou algum tempinho atrás, vocês falaram sobre as atualizações no algoritmo, né? do Panda, o Penguin, enfim, que atualizações aí que mexeram ali um pouco no Tecnoblog, né, em outros sites também. Acho que isso é interessante trazer pra galera. Nem todo mundo sabe que existem essas atualizações que o Google faz com certa frequência, que mudam bastante ali da dinâmica de como ele vai ranqueando os resultados. O Panda, eu sei que tem uma história que tinha um site que é Rap Genius, que era um site de letras de música e tal. Hoje ele é só Genius. E ele tinha um esquema ali de você fazer anotações no site. Um site bem interessante. A atualização, se não estou enganado, foi o Panda, foi que penalizou quem fazia esse esquema de troca de links, né? Porque, enfim, a lógica inicial do Google era que os sites que recebiam mais links, eles teoricamente eram mais relevantes, então ficavam mais acima. E aí essa atualização, a Panda, ela pegou ali quem fazia esse esquema de troca de links, e o Rap Genius tinha feito algo parecido e tal. Depois teve a Mobile Geddon, que foi uma atualização que afetou sites que não eram amigáveis ali pro mobile, enfim. Quais vocês diriam que foram as atualizações mais significativas, assim, que talvez tenham levado a gente a ter uma internet parecida com como ela é hoje? Tipo, teve a Panda, teve a Penguin, quais foram as outras, assim, que foram mais significativas? Bom, eu acho que teve uma mudança muito significativa no Google que aconteceu em infraestrutura, que não foi necessariamente algorítmica, mas foi de infraestrutura, que foi o Caffeine. E o Caffeine é a maneira como o Google indexa a internet. E isso aconteceu exatamente porque quando teve notícia, quando o Google notou a propensidade de querer conteúdo relevante e atualizado o mais rapidamente possível, começou a ser primordial, né? Então, por exemplo, antigamente o Google indexava os resultados
e as coisas só mudavam a cada 30 dias. Até o pessoal conhecia essas mudanças como o Google Dance. A cada 30 dias havia a dança do Google e os resultados mudavam, e durante 30 dias ficava assim e não mudava mais. O Cafeína veio mudar toda essa dinâmica. Então o Cafeína, a analogia com a cafeína é que está sempre acordado, está sempre indexando. Então está ali naquela... Eu tava tentando entender de onde vinha a cafeína, agora tá claro. Está sempre acordado, está sempre indexando. Então nunca dorme. É essa a analogia com a infraestrutura. E é uma mudança na maneira como o Google indexa resultados. Isso foi não necessariamente uma mudança algorítmica que mudou a qualidade, como o ranqueamento, mas mudou a dinâmica como o Google obtém informação. Vamos lá ver. A internet é dinâmica, né? É composta por bilhões de websites que estão em mudança constante, sempre mudando. E quanto mais você tenta refletir essa dinâmica, mais voláteis vão ser os resultados, né? Então isso introduziu uma dinâmica, uma volatilidade que as pessoas não estavam habituadas antes, né? Por isso tem muita gente que começou a se queixar, eu ontem ranqueava para não sei o quê, hoje não ranqueio mais, não sei o quê, tem sempre essa... E isso começou a ser cada vez mais acelerado, né? As mudanças constantes. Entretanto, o Panda foi uma atualização qualitativa em termos de... havia muito site que explorava o chamado tráfego paraquedas, né? Que é aquele tráfego que vinha de alguém que pesquisava como amarrar o ténis, e o cara tinha escrito um artigo de 7.000 palavras em como amarrar o ténis e tinha 20 blocos de AdSense lá para monetizar aquele texto, e o cara produzia, tinha empresas fazendo IPO em cima desse modelo de monetização. E quando o Google fez a atualização, o IPO de uma dessas empresas caiu por terra, foi a Demand Media, que foi o que estava por trás do sites como WikiHow e etc, né? E isso mudou não só a maneira como as pessoas publicavam conteúdos na internet, mas como elas viam o conteúdo que era publicado e a maneira como era para produzir conteúdo. Então o Google começou a ver a dar muito mais atenção a marcas na internet, em vez de tráfego paraquedas de qualquer domínio pode ranquear para qualquer coisa, começou a mudar os pesos, né? Então essa foi uma. O Penguin foi mais direcionado a mudanças a combater link spam, então a combater quem faz compra e troca de link, etc, para inflar, porque uma das métricas que o Google usa é links. Quando mais links de reputação apontarem para o meu site, mais pessoas votam em mim e logo eu sou mais relevante para algumas pesquisas, né? E tem muita gente que utiliza, vai tentar obter links de uma forma artificial, e o Google tem N maneiras de conseguir ver links que são editorialmente, que são espontâneos, que é os que o Google quer, e aqueles que são realmente forçados, comprados ou que aparecem devido a alguma parceria. E esses o Google desconta, elimina, combate, etc. E existem muitos sites que começam a fazer esse tipo de chamado, que o pessoal chama link building, começam a fazer esse tipo de angariação de link, e depois daqui a uns tempos isso tudo cai por terra e não sabe o que aconteceu. E o link já é uma parte bem menos importante hoje em dia do ranqueamento, né? O Google até tem o Spam Brain, que é uma IA que ele usa para identificar os links comprados, teve atualização há pouco tempo, acho que, não lembro se a última foi dezembro do ano passado, mas... Enfim, o que eu vejo é pessoal comentando, acho que não lembro nem se foi o John Mueller que falou que não é nem o top 3 mais dos mais importantes, assim, das características mais importantes hoje em dia para o Google. Porque a IA vem melhorando bastante a capacidade do Google identificar conteúdo de qualidade que se alinha à intenção de quem está pesquisando alguma coisa, né? Então, esse algoritmo de 1999 de usar a troca de links como uma forma de identificar sites com maior autoridade, vem perdendo importância dentro dos outros algoritmos ali que o Google já tem. Tem o Spam Brain e tem o Rank Brain. O Rank Brain, o Google utilizaram uma espécie de machine learning em cima dos resultados pré-ranqueados, ou seja, o Google pega... o Google, antes de servir o seu resultado, ele passa por um estágio a mais, que agora que se chama o Rank Brain, né? E o que é que ele faz? O Rank Brain, ele pega em nuances da pesquisa que antes eram consideradas como
irrelevantes. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa Mario Kart sem cheat code, né? Uma coisa assim. O Google considera a palavra sem como uma stop word. E era uma stop word porque Mario Kart cheat code, a gente entende que sem é relevante para a gente, mas para o Google o sem era uma stop word, era uma palavra de ligação. Palavras de ligação como do, da, o, a, com, sem, etc. eram consideradas irrelevantes na altura, isso nos primórdios da pesquisa, né? E nos primórdios não tão primórdios porque só mudou com o RankBrain. E o Google começou a entender que isso só se conseguia obter o significado em que essas palavras eram importantes para o contexto com inteligência artificial, com machine learning, porque é preciso entender a direção e a colocação dessas stop words na frase. Então, ao considerar a stop word com ou sem naquela posição da frase, muda completamente o sentido da frase. E isso só foi possível com a introdução de coisas como a inteligência artificial dentro dessa coisa que é o RankBrain, que atua no último estágio da sua pesquisa, ou seja, ele pega, é como se fosse um estágio a mais. Nada mudou até chegar ao RankBrain, depois ele muda antes de servir os resultados ao usuário. E tudo isso para dizer que é uma das atualizações menores, porque o RankBrain ele não atua sozinho, assim, de uma maneira... Ele não vive atuando pela internet, ele é delimitado nas pesquisas em que ele atua e no conhecimento que ele tem. Ele não está constantemente aprendendo, ou seja, ele só aprende quando o Google treina ele em novas coisas. Só que o que está para mudar provavelmente é exatamente fazer essa diferença, né? Fazer essa mudança de o RankBrain deixar de ser uma coisa limitada, que só é treinado esporadicamente e em sets limitados, para começar a ser uma coisa que está solta e vive aprendendo sozinho. Só que todo mundo tem medo de lançar uma IA que fica aprendendo sozinha, né? Isso é um meio que... pode ser um pouco problemático, eu acho. Exato. O que será que pode dar errado, né? O que será que pode dar errado? Isso para ilustrar que, assim, o Google cada vez mais tem vindo a fazer mudanças algorítmicas que permitem que a gente tenha melhores experiências, tenha melhores resultados, mas, obviamente, assim, cada vez o Google tem mais usuários e cada vez as intenções de busca do Google, essas atualizações que o Google faz, elas não são unilaterais, não é alguém que está lá dizendo acho que esse site deve ranquear assim e esse não deve ranquear assado, né? O que não falta no Google é dados de os usuários interagindo com os resultados de busca, né? O Google sabe quando um usuário está satisfeito, quando um usuário está insatisfeito com os resultados de busca. E quando isso chega numa métrica que é estatisticamente significante para fazer uma mudança, eles vão lá e fazem. Só que até ser estatisticamente significante para fazer alguma coisa, quer dizer que vai haver pessoas que vão ficar frustradas com alguma coisa que elas encontrem. E quanto mais gente houver na internet, quanto mais sites a gente tiver, mais frequentemente isso vai acontecer. Então, obviamente o Google tem meios finitos, né? E recursos limitados para conseguir melhorar a busca, que já é muito complexa. Então, fazer melhorias que agradem todo mundo é cada vez mais difícil. Eu queria fazer, Pedro, só mais uma pergunta para a gente encerrar aqui a conversa. Porque você cantou essa bola, né? Você falou que com a IA a gente está prestes a ver uma mudança que vai ser gigantesca, vai ser a maior que a gente já viu nos resultados de busca no produto Google de uma forma geral. A gente já está vendo aí algumas coisas rolando, tem o SGE, por exemplo, que é o Search Generative Experience. Eles estão testando ali um chat GPT no topo da busca, basicamente, que igual o Bing já faz. Mas também sabemos, por leitura de patentes, algumas coisas que eu já vi aqui, que, por exemplo, o Bing publicou um paper falando sobre a utilização dos Language Models para treinar a IA que avalia os resultados de busca. Hoje, o Google tem os chamados Quality Haters, né? Que seguem uma guideline, são humanos que vão abrindo as buscas e avaliando ali os resultados, e isso alimenta um IA que daí consegue aplicar isso em massa também nos resultados de busca, melhorar a qualidade dos resultados. Mas daria para substituir esse humano com um Large Language Model e ter um estudo que demonstra que ele foi até mais eficiente nos testes que foram feitos lá. Então seria um futuro possível para o Google nesse caso. Mas enfim, como é que você acha que vai ficar o futuro do SEO ou da busca ou da internet com a chegada da IA? Tem tanto a ótica aí da geração de conteúdo sem valor, porque é só
a IA cuspindo a mesma coisa de formas diferentes, né? Como também a mudança completa do cenário, onde o Google chupinhou tudo de todo mundo e exibe o resultado lá em cima, ninguém vai clicar em mais nada, ou pelo menos cai 50%, 80% a quantidade de cliques que vai para os sites. Então eu queria... O que você está enxergando quando você olha para o futuro aí das IAs generativas no Google? Olha, é o seguinte, eu acho que é um pouco arriscado a gente se apoiar numa IA, uma inteligência artificial que foi treinada de uma forma genérica para fazer algo específico, né? Então, se eu tenho um negócio específico, se eu atuo numa área muito específica e eu vou usar uma inteligência artificial que foi treinada num campo bem genérico para fazer alguma coisa específica, vai ter muita alucinação, vai ter muita coisa que depende, aquela famosa it depends, que é uma resposta que muitos SEOs dão, porque quando não existem, muitas das respostas são tão amplas, que têm tantas possibilidades, que a resposta muitas vezes depende. E depende porque a gente precisa de mais informação, precisa de refinar a pergunta para conseguir dar uma resposta mais acertada. Aí a inteligência artificial só vai começar a ser verdadeiramente útil para nichos de mercado e para quando ela começar a ser treinada nesses próprios nichos. Ou seja, por exemplo, agora vou dar um exemplo do Mercado Livre, né? Se eu quiser que uma inteligência artificial seja útil para me dar recomendações para os meus sites no Mercado Livre, eu vou ter que treinar essa inteligência artificial no que é o Mercado Livre, no que é a audiência do Mercado Livre, no que é a arquitetura do Mercado Livre, no conteúdo que o Mercado Livre tem, nos usuários e em tudo, né? Dentro e fora. E também considerar, ou seja, ela vai ter que ser treinada de uma forma genérica, mas depois aprofundada de uma maneira específica e especializada naquele nicho. Ou então a gente corre o risco de ela dar a orientação que não faz sentido para o negócio. E mesmo assim, depois disso, vai ter aqueles casos que são tão nicho, a gente vai conseguir provavelmente resolver ou que a IA seja útil para 80% dos casos, mas vai ter depois 20% que a gente não vai conseguir que ela seja útil, a não ser que tenha uma intervenção humana para fazer um refinamento, para fazer um julgamento, porque muitas vezes, assim, eu trabalhei no Google durante 5 anos e meio e dentro do Google já havia vários esforços de machine learning e de inteligência artificial quando eu trabalhei lá, isso aí em 2011, para combate ao spam. Mas o Google não consegue automatizar o combate ao spam 100% de uma maneira 100% fiel, sem falhas. Muitas vezes sempre precisa da intervenção humana. E enquanto isso for verdade, a gente nunca vai conseguir se apoiar 100% em inteligência artificial e virar as costas, né? Não, vai ter sempre alguma intervenção humana ali, mesmo que ela seja mínima. Vai ser em menos escala do que ela era antigamente, obviamente, mas não quer dizer que vai ser eliminada. E daqui para a frente, cada vez mais o que a gente vai ver em todas as áreas, não só na internet, ou na busca, ou em SEO, mas em todas as áreas, todo mundo vai ter o seu robozinho de IA que vai ser o seu assistente, que vai ajudar a fazer coisas que, em vez da gente precisar de, sei lá, ou 10 pessoas que a gente precisava antigamente para fazerem junto com a gente não vai precisar de tantos, vai ser mais reduzido e cada um vai ser mais eficiente. Como isso vai mudar o mercado? Vai. Mas a gente vai ter que se adaptar, assim como o pessoal da Revolução Industrial lá atrás se adaptou. Mas é o preço da gente de evoluir, eu acho. Não tem mágica, ou não tem... É a maneira como as coisas evoluem. E eu acho que daqui a um tempo o Google provavelmente eles não lançaram ainda alguma coisa... Eu acho que eles não lançaram não é porque eles não têm capacidade, mas porque eles têm medo do que é que aquilo se pode virar. Porque existe muita gente cantando, dizendo que a IA, se deixada solta, pode virar um monstrinho que a gente não vai dar conta, e todo mundo tem medo dessa narrativa. Acho que foi isso até agora que preveniu de gente ver algo mais substancial. E até foi isso que deu o bafafá que deu na OpenAI, né? Que o Sam Altman foi mandado embora e que voltou, porque obviamente, segundo rumores que eu li, havia coisas que lá dentro já que estão num nível que existe um pessoal que quer lançar e existe um pessoal que não quer. Acho que é por isso que eu digo que a gente está na iminência de ver alguma coisa, porque até a primeira
primeira empresa fazer e depois todo mundo vai atrás. Não é se vai ou não acontecer, é quando, porque é só questão da primeira empresa fazer. E o Google tem outro complicador que ele é o dominante do mercado. Então, para os outros que não tem mercado ainda, Exato. o Bing, é fácil. Você vai lá, lança e você não tem nada a perder. É uma oportunidade. Exato, não tem nada a perder. Né? O Google não. Se o produto piorar, aí você tem tudo a perder. Tem que fazer com mais cautela. A reputação, confiança que os usuários já têm no Google, etc. O Google tem muita cautela. E toda essa questão de a IA dar respostas que não são de forma... Algumas que têm são eticamente questionáveis, né? E você nunca consegue controlar tudo que uma IA responde. A gente viu há uns tempos atrás, foi a Microsoft, não foi que lançou uma IA que virou nazista logo do momento. É um exemplo outro, que a gente dá com alguma frequência aqui no Tecnocast. A IA virou tudo de ruim que existe na internet, mesmo que contraditoriamente, né? Ela virou isso tudo. O Google não quer que isso aconteça com eles. Maravilha, Pedro. Então, só agradecer aí pelo papo. Você quer divulgar seus canais? Eu sei por onde você fala com as pessoas, pelo LinkedIn, pelo seu site. O que você quer passar aí para os ouvintes? Bom, normalmente eu sou... em social, nos canais sociais, eu sou mais ativo no Twitter, @PedroDias, e no LinkedIn também, Pedro Dias no LinkedIn. Eu não uso muito Facebook e o Instagram é mais para eu colocar as minhas fotos de viagem. Então, mas eu tenho a minha empresa aqui no Reino Unido, é Visively, e se vocês pesquisarem no Google Visively com Y no final, provavelmente vão encontrar. É basicamente isso, os canais que vocês podem chegar até mim. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente como é que tá a sua experiência com os buscadores ou com o Google especificamente. Você acha que os resultados estão piores de fato? E você já tinha familiaridade com esse termo SEO? Você acha que o SEO tem alguma coisa a ver com isso? Manda seus comentários pra gente lá na caixa postal Tecnocast no Telegram. Você pode mandar comentários de áudio de até 1 minuto ou também no nosso grupo no WhatsApp. O link pro grupo tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon e @Josué de Olive com V mudo no final. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.